Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de biologia, né, do terceiro ano. Vamos continuar falando de genética. Agora vamos para o capítulo 3, certo? Vamos falar de segunda lei de Mendel e interação gênica. Nos capítulos anteriores, a gente fez a introdução à genética e falou da primeira lei de Mendel e das variações do monohibridismo, que são as variações da primeira lei. Então, agora a gente vai para a segunda lei de Mendel, né? O que é que diz a segunda lei? E a interação gênica. Por quê? Na primeira lei, a gente estudou a interação entre os alelos, né? Quando o alelo dominava sobre o outro, quando os dois alelos dominavam junto, codominância. Quando nenhum dos dois alelos dominava, dominância incompleta, né? Quando o alelo era letal. Quando um gene tinha mais de um alelo, mais de três alelos múltiplos. Então agora a gente vai estudar a interação entre os genes, né? Não mais a interação só entre os alelos. Na primeira lei, Mendel estuda a interação entre os alelos e estuda cada gene separadamente, né? E agora, na segunda lei, por isso que chamava monohibridismo, estudou cada um separadamente. Na segunda lei, Mendel vai tentar estudar a interação gênica, ou seja, a interação entre os genes. Usando o apixo-sativum, né, a ervilha que ele usou, Mendel, depois de estudar cada gene separadamente da ervilha, ele queria saber se, por exemplo, o gene da cor da flor interagia com o gene da cor da semente, o gene da forma da semente interagia com o gene da forma da vagem. Então ele queria saber se os genes interagiam, né? Se um gene que determina certa característica interage com outro para determinar outra característica. E aí ele estudou a interação gênica, ou seja, a interação entre os genes. E é isso que a gente vai ver aqui na segunda lei de Mendel, ok? Então prestem atenção. Vamos lá. Então a segunda lei, ela vai estudar a transmissão de duas ou mais características simultaneamente, ou seja, Mendel, depois de ter estudado cada característica separadamente, ele foi estudar duas ou mais características ao mesmo tempo. Ou seja, saber se um gene interagia com o outro, se uma característica do nosso corpo, do nosso comportamento fisiológico, né, morfológico, ela interage com outro gene que determina outra característica, como isso acontece? Então ele queria entender. Então ele estudou mais de um caráter ao mesmo tempo. E aí nós vamos ver um exemplo para poder entender melhor essa segunda lei, né? Ele mostra aí o cruzamento de duas linhagens puras, né? Vocês lembram as linhagens puras de ervilha? Eram aquelas que os alelos eram iguais, eram homozigotas, né? Ou dominante ou recessiva. Que eram aquelas que só produziam um tipo de característica ao longo das suas gerações. E aí a gente vai ver aqui agora o cruzamento entre duas plantas, mas estudando duas características ao mesmo tempo. A gente viu os cruzamentos entre as plantas, né, que Mendel fez, mas era estudando cada característica separadamente. Agora eu vou estudar duas ao mesmo tempo. Então veja só, ele pega uma ervilha, né, de semente amarela e lisa. Veja, eu estou estudando duas características, a cor da semente e a forma da semente. Então eu vou ter um par, né, de alelos para cada gene, porque eu estou pegando dois genes. Né? Na outra lá a gente pegava só um gene, então só eram dois alelos. Aqui eu estou estudando dois genes, que é a cor da semente e a forma da semente, então eu pego dois genes ao mesmo tempo. Então vezão, que é a semente amarela, e errão, que é a lisa. E vou cruzar com a planta de semente verde e rugosa, ou seja, uma planta só produz semente verde e rugosa. O verde é a característica recessiva, logo vezinho. E a forma da semente rugosa também é recessiva, errinho. Então veja que eu estou pegando dois genes ao mesmo tempo. Lá a gente cruzava um gene com outro gene. Então era 2 vezes 2, 4. Né? Quando a gente fazia o cruzamento de um gene com outro gene, existia 4 genótipos possíveis. Agora eu estou cruzando dois genes ao mesmo tempo. E cada gene tem 2 alelos. Então, 4 alelos. 4 vezes 4, 16. Então na segunda lei de Mendel, quando a gente fizer o quadro de Punnett, né, vai ter 16 genótipos possíveis no cruzamento para a gente analisar. Certo? Vamos olhar isso aqui, ó. Por exemplo, ó, tá aqui os parentais, né? Uma planta de semente amarela e lisa, né? Os dois genes são homozigoto dominante. Vezes cruzando com a planta verde de semente rugosa, né? Semente verde e rugosa, os dois alelos recessivos. Como serão os gametas dessas plantas, né? Lembra que lá a gente falou que para os gametas só vai um alelo de cada par, né? Lá os gametas só tinham uma letra, porque eu estava estudando um gene separadamente. Aqui eu estou estudando dois genes ao mesmo tempo. Então os gametas vai ter uma letra de cada gene. Então se eu estou estudando dois genes, o meu gameta tem 2 alelos, certo? Mas um de cada gene, porque para os gametas só vai um, né, de cada, já diz a primeira lei de Mendel.
que os alelos se separam na formação dos gametas. Então, ó, esse primeiro indivíduo produz, né, um único tipo de gameta, que é Vzão errão, porque ele só tem Vzão e errão. E esse aqui vai produzir Vzinho e errinho. Mas ele tem 4 alelos, a gente sabe disso, né? Um Vzão com outro errão, um Vzão com outro errão, certo? E aqui dali também, porque ele tem 4 alelos. Então, quando eu cruzar esses indivíduos, né, um indivíduo que só tem Vzão errão com um indivíduo que só tem Vzinho errinho, eu vou produzir 100% na geração F1, 100% de amarela lisa, porque o Vzão vai dominar sobre o Vzinho e o errão vai dominar sobre o errinho. E aí os dois genes é heterozigoto, veja, Vzão, Vzinho, errão, errinho. Então o indivíduo tem 2 genes heterozigotos, né, desse cruzamento. O Vzão, lembrando que ele é dominante, determina a cor amarela, o errão é dominante, determina a semente lisa, o Vzinho determina a cor verde, é recessivo, e o errinho determina a semente rugosa e é recessiva. Veja, na geração F1 sai 100% heterozigota para as características dominantes. Porque isso aqui, né, ela parece muito com a primeira lei de Mendel, né? Relembra isso, os moldes mendelianos. Mas aí, a partir do momento que eu pegar 2 indivíduos da F1 para gerar F2, né? Então eu vou pegar 2 indivíduos duplo heterozigoto, né? Porque eles são duplo heterozigoto, ó, o Vzão, Vzinho, errão, errinho, ou seja, os 2 genes deles são heterozigotos. E aí você lembra que o indivíduo heterozigoto produz muito mais quantidade de gameta do que o indivíduo homozigoto, né? Por exemplo, aqui eu vou produzir, ó, porque eu tenho 2 genes, lembrando que os gametas vai ter 2 alelos. Então eu posso ter um gameta Vzão com errão, um gameta Vzão com errinho, um gameta Vzinho com errão e um gameta Vzinho com errinho. Então esse duplo heterozigoto produz 4 gametas diferentes. Que na primeira lei, por exemplo, se eu pegava só um gene, ele produzia 2 tipos de gameta, né? Se ele era heterozigoto Vzão, Vzinho, ele produzia gameta Vzão e gameta Vzinho, né? Então veja que o indivíduo heterozigoto, né, ele produz mais tipos de gameta. E aí, como eu tenho um duplo heterozigoto, ele vai produzir 4 tipos de gameta diferentes. E aquele também, porque é igual. Então eu vou ter 4 gametas diferentes para cruzar com 4. 4 vezes 4, 16. Então, se cada indivíduo possui 4 tipos de gameta, o cruzamento fornecerá 16 combinações possíveis na geração F2. Então, a minha geração F2 vai ter mais genótipos possíveis. Aí tá aí o quadrinho de Punnett, né? Nosso quadrinho de Punnett, na primeira lei de Mendel, só tinha 3 linhas com 3 colunas, né? Agora, na segunda lei, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Porque agora eu tenho 4 gametas para cruzar. E aí, a mesma coisa, né? Eu distribuí os gametas do macho aqui, na primeira linha, e os gametas da fêmea na primeira linha, e o gameta do macho na primeira coluna. E aí eu faço o cruzamento, a intercepção, né? Vou juntar esses 2 alelos com esses 2 alelos e vou formando todos os genótipos possíveis. Lembrando que como eu estou cruzando 2 genes ao mesmo tempo, então cada genótipo possível vai também ter 2 genes com 4 alelos. E aí, veja, né? Onde tiver pelo menos um Vzão e um errão, vai sair as características dominantes. Então, ó, onde tiver pelo menos um Vzão e um errão, aqui, tá vendo? Aqui. Sai 9, né? 9 indivíduos com a característica amarelo liso, que são as características dominantes. Onde tiver pelo menos um Vzão e 2 errinhos, vai sair amarela, porém rugosa, porque o errinho determina rugosa. Aí veja, saiu amarelo rugoso. Tinha amarelo rugoso nos parentais? Como eram os meus parentais? Ó, lembrando, meus parentais eram amarelo liso e verde rugoso. Não tinha amarelo rugoso, né? Então veja que surgiu uma característica nova. Eu cruzei uma planta, 2 plantas puras, aí produziu uma planta híbrida, dupla heterozigota, né? Porém, ela tinha as características dominantes, porque os alelos dominantes dominavam os alelos recessivos. Mas quando eu pego essa planta dupla heterozigota e autofecundo ela, ou cruzo ela com outra dupla heterozigota, veja que vai sair características novas, que não existia nos parentais. Então, vai sair aqui também, ó, onde tiver pelo menos um errão e 2 Vzinho, vai sair verde, porque Vzinho determina verde, mas o errão determina lisa. Então vai sair uma semente verde lisa. Tinha verde lisa no início, nos parentais? Não. Os parentais eram amarelo liso e verde rugoso, né? Que era o duplo homozigoto dominante e o duplo homozigoto excessivo. Mas aqui surgem 2 características novas que não tinha antes, né? Surgiu o amarelo rugoso e o verde liso, que não existia. O que existia era
era amarelo liso e verde rugoso. Então vai sair, ó, dos 16 possíveis, 9 com as características dominantes, porque elas sempre vão dominar mais, né? Que é o amarelo liso. Vai sair 3, que são esses rosinhas aqui, ó. 3 amarelo rugoso, que é a característica intermediária que não existia nos parentais, então surgiu uma característica nova. Então Mendel percebeu, ao estudar dois genes ao mesmo tempo, que os genes interagem. Veja, o gene da cor interagiu com o gene da forma e saiu uma característica nova. Não existia amarelo rugoso, nem verde liso, e apareceu agora. Quando eu cruzei duas linhagens puras, que gerou uma linhagem híbrida, e eu autofecundei a híbrida. Ou seja, os genes interagem. O gene que determina a cor da semente interage com o gene que determina a forma da semente. Isso foi fascinante, né? Mendel percebeu que existia interação entre os genes, ou seja, os genes que determinam as características em nós, seres vivos, eles interagem para formar novas características. Então, essa é a descoberta da segunda lei de Mendel, né? E aí, vamos ver também que vai existir 3 genótipos para o verde liso, que não existia, né? Que são os intermediários. Então, veja, a linhagem pura para dominante aparece em maior quantidade, 9. Aí 3 para 3 das características intermediárias e só uma da característica homozigota recessiva, né? Que é o Vzinho, Rzinho, Rrinho, que é esse vermelhinho, que determina a característica verde rugoso, né? Porque ele aparece em menor quantidade. Lembra? Na primeira lei de Mendel, na geração F2 vai aparecer uma proporção de 3 para 1. 3 características dominantes para uma recessiva, né? E aqui nós aparecemos o quê? 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 9 com característica dominante, 3 intermediário para 1 homozigoto recessivo. Aí exemplificando mais aqui, né? Com uma imagem, ó. A esse cruzamento, né? Eu peguei dois parentais, né? Uma planta que só produzia semente amarela lisa, é o duplo homozigoto dominante, Vzão, Rrão, e cruzei com uma planta que só produzia semente verde rugosa, o duplo homozigoto recessivo, Vzinho, Rrinho. Esses indivíduos são homozigotos, logo só produz um tipo de gameta, né? Esse só tem Vzão e Rrão para doar, esse ali só tem Vzinho e Rrinho. Lembrando que eu pego 2 alelos, porque um de cada gene. E aí, quando eu cruzo os dois, vai produzir essa semente, né, ó, dupla heterozigota. Vzão, Vzinho, Rrão. Quando eu pego duas dupla heterozigota e cruzo elas, né, e aí elas produzem 4 tipos de gameta, porque elas são heterozigota, e aí eu tenho mais produção de gameta, né, eu vou ter, ó, o Vzão, Rrão, o Vzão, Rrinho, o Vzinho, Rrão e o Vzinho, Rrinho. E aí para os 4 tipos de gameta. 4 vezes 4, 16. Eu tenho 16 genótipos possíveis. E aí dos 16 genótipos possíveis, onde tiver pelo menos um Vzão e o Rrão, vai sair amarela lisa. E aí sai 9 casos. Onde tiver pelo menos um Vzão, que determina amarelo, mas tiver 2 Rrinho, vai sair rugoso. E aí saiu 3 amarelo rugoso. E amarelo rugoso não existia nos parentais. Os parentais eram amarelo liso e verde rugoso. Então veja que as características, que o gene que determina as características interagem. Ou seja, o gene que determina a cor e a forma da semente aqui e aqui interagiu formando novas características que não existiam nos parentais. Está aqui, né? Saiu amarelo rugoso, que não existia nos parentais, e saiu verde liso, que é onde aparecer pelo menos um Rrão, porque o Rrão determina liso, né? E 2 Vzinho, que determina verde. E só um verde rugoso, que é o duplo homozigoto recessivo. Né? E aí a proporção é 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 9 dos 16 genótipos possíveis sai amarela lisa. 3 dos 16 possíveis sai amarela rugosa. 3 dos 16 possíveis sai uma verde lisa. E só uma dos 16 sai verde rugosa. Essa é a proporção da segunda lei de Mendel. Né? É a proporção 9 para 3 para 1 na geração F2. Essa é a proporção que identifica a segunda lei de Mendel, né? 9 dos 16, semente amarela lisa. 3 dos 16, semente verde lisa. 3 dos 16, semente amarela rugosa, que não existia, né? E 1 dos 16, semente verde e rugosa. E aí você veja, essas duas linhagens aqui, foram as duas linhagens novas que apareceram, que não existiam nos parentais. Essa linhagem e essa já era dos parentais, né? Eram os duplo homozigóticos, né? Linhagens puras. E essas duas linhagens são a interação entre essas. Ou seja, veja, surgiu 2 características novas que não existiam na espécie. Então, os genes interagem para determinar novas características. Foi isso que Mendel descobriu na sua segunda lei. Né? E aí os cientistas foram perceber isso com todos os seres vivos. E aí isso equivale para todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Ó.
Pegando o exemplo aqui, ó, teve um porquinho da Índia, né? O duplo homozigoto recessivo, eminho, eminho, elinho, elinho, e o duplo homozigoto dominante, emão, emão, elão, elão, né? Esse aqui determina pele, cor da pele, cor do pelo e o tamanho do pelo, né? Marrom longo, preto curto, né? O pelo. E aí, lembrando que quando a gente pega duplo homozigoto recessivo, só produz um tipo de gameta. Quando eu cruzo os dois, vai surgir um duplo heterozigoto, né? Emão, eminho, elão, elinho. E aí o duplo heterozigoto produz 4 tipos diferentes de gameta. Quando eu cruzo dois duplo heterozigotos da geração F1, eu vou gerar a F2, né? Que tem 16 genótipos possíveis. E aí sai em maior quantidade sempre a característica dominante, o preto curto, né? Pelo curto e preto. Mas aí são as duas características novas que não existia, né? O pelo preto longo, que não existia nos parentais. O pelo marrom curto, que não existia nos parentais. E, claro, o marrom longo em menor quantidade, só um, né? Porque é o duplo homozigoto recessivo. E aí nós temos a mesma proporção, né? 9 para 3 para 3 para 1. Então, veja, todos os seres vivos que os cientistas fizeram, né, também vai dar a mesma coisa, né? Essa questão da interação entre os genes. E aí surge a segunda lei, né? E é lei na ciência porque acontece com padrões regulares. Foi feito em todos os seres vivos e a maioria dos casos acontece a mesma coisa, né? Claro que vai ter as variações da segunda lei, né? Que é o próximo capítulo que a gente vai ver. Como a gente viu também as variações da primeira lei, né? Que já existem as exceções, né? Nem tudo é como dizia Mendel, mas a maioria é, e por isso é lei, né? E aí existe uma dica, né, matemática, como saber o número exato de gametas formado por um gene, né? Eu tenho lá uma interação gênica, né? Vários genes interagindo, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 100, não sei quantos genes estão interagindo. Então, para eu saber quantas gametas aquele gene vai para aquele conjunto de gene produz, existe uma fórmula matemática, que é 2 elevado a n, né? O que é esse n? Esse n, ele é igual ao número de genes heterozigóticos. Por que 2? Porque a gente sabe que cada gene tem 2 alelos. Mas eu só vou levar em consideração os genes heterozigóticos, porque os genes heterozigóticos produzem 2 tipos de gameta diferentes. Os homozigóticos só produzem um, né? Então, para eu saber um conjunto de genes interagindo entre eles, 2, 3, 4, 5, quantos gametas ele produz? Eu pego o número de gene heterozigoto que existe naquela interação, né, e faço 2 elevado a esse número. E aí eu vou ter o número de gametas. Por exemplo, ó, aqui nós temos quantos genes interagindo? 3, ó. O gene A, o gene B e o gene C. Cada gene tem 2 alelos, lembrando, ó. O gene A aqui tem quantos alelos? 2. Azão, Azinho. O gene B, Bzão, Bzinho. O gene C, Czão, Czinho. Então nós temos 3 genes interagindo. Os 3 genes são heterozigoto? Esse e esse são. Todos 3 têm alelos diferentes, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Os alelos são diferentes. Então, nós temos 3 genes heterozigóticos, né, interagindo. Se estão 3 heterozigóticos, eu vou ter 3 pares heterozigóticos, logo na fórmula vai ser 2 elevado a 3, em que 3 é o número de genes heterozigóticos. 2 elevado a 3 dá 8. Então, esses 3 genes juntos interagem produzindo 8 gametas diferentes. Viu? E aqui, nesse segundo caso, esse segundo exemplo, nós temos 2 genes heterozigóticos interagindo, né? O Azão, Azinho, o Bzão, Bzinho. 2 genes só, todos os dois são heterozigóticos. Logo, eu pego, né? E vou elevar o 2 a 2, porque são 2 pares e os dois são heterozigóticos. Então, 2 elevado a 2, 4. Esse par de genes heterozigóticos, né? Eles produzem 4 gametas possíveis. Quais são as 4 gametas possíveis? Azão com Bzão, né? Porque eu pego um alelo de cada gene. Azão com Bzinho, Azinho com Bzão e Azinho com Bzinho. Quais são os 8 daqui, ó? Azão com Bzão com Czão, 1. Azão com Bzão com Czinho, 2. Azão com Bzinho com Czão, 3. Azão com Bzinho com Czinho, 4. Aí depois Azinho com todos eles. Quer dizer, 4 com 4, 8. Então, eu tenho porque se aqui eu tenho 3 genes, né? 3 genes, meus gametas vão ter 3 alelos, um de cada. Lembre-se sempre disso, certo? De acordo com o número de gene, é o número de alelos que vai ter no meu gameta. Se eu tiver 5 genes interagindo, o meu gameta vai ter 5 alelos, certo?
Como porque nós, seres humanos, nós temos milhões de genes. No nosso gameto, no espermatozoide, no óvulo, vai milhões de alelos, um de cada par, certo? E aí a gente pode descobrir quantos gametas uma interação gênica produz, pelo número de heterozigotos. Tem que levar em consideração sempre o número de heterozigóticos, certo? Aí chegou-se à conclusão, né? A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente. Por que lei da segregação independente? A gente viu que a primeira lei, ela é chamada lei da segregação, né? Ou lei da separação dos gametas, né? Porque a gente viu que os alelos se separam na formação dos gametas. E aí a segunda lei, ela é um complemento da primeira lei, né? A complementação. Por isso que é a sequência do nome, lei da segregação independente. Ou seja, a gente aprendeu que na primeira lei os gametas se separam, os alelos se separam na formação dos gametas. E aí Mendel vai descobrir na segunda lei que é de maneira independente. Ou seja, que um gene não depende do outro. Eles interagem para formar as características dos seres, né? A gente viu que há uma interação entre os genes, formando novas características. Porém, eles se separam de maneira independente, um não depende do outro. Eles podem interagir, determinar novas características, mas o gene da cor da semente não depende do gene da forma da semente, né? Eles não dependem um do outro, eles são independentes, eles podem se ligar ou interagir ao acaso. Por isso que a segunda lei é chamada lei da segregação independente. E o que é que ela define, né? Define que os fatores para duas ou mais características segregam-se de forma independente. Então, os genes que determinam as características nos seres vivos, eles se separam de maneira independente. Um não depende do outro, né? E distribui-se para os gametas se recombinando ao acaso. Então, quando esses alelos se separarem, eles vão se distribuir de maneira, né, independente e vão se recombinar ao acaso. Não há controle, né, nesses alelos, certo? E aí a justificativa da segunda lei é a meiose, né? Quando Eichmann descobre a meiose, ele comprova a segunda lei de Mendel, né? Que na meiose a gente percebe que os cromossomos maternos e paternos distribuem-se de modo independente para os gametas, né? A mãe manda seu conjunto de gametas na formação, né, seu conjunto de alelos na formação do seu gameta, e o pai também, e é de maneira independente. Por exemplo, o pai pode ser heterozigoto para uma característica, mas ele pode mandar tanto o alelo dominante como o alelo excessivo. E se ele tiver 100 filhos, ele pode, nos 100 casos, mandar sempre o alelo dominante. Quer dizer, não há um controle, as coisas acontecem ao acaso, né? Então, na segunda lei de Mendel, os genes para as duas ou mais características encontram-se em cromossomos não homólogos, né? Os genes, os alelos, né, que formam as características, e os genes que interagem, né? A gente vai aprender isso também, porque um gene para interagir com o outro, eles têm que estar em cromossomos não homólogos. Se dois genes estão no mesmo cromossomo, não tem como eles interagir, porque eles estão muito próximos. Eles têm que estar em cromossomos diferentes, senão não há recombinação. A gente vai ver isso mais na frente. Aqui está a meiose, né, que a gente já viu, né, nos primeiros slides, né, que mostra a segregação dos cromossomos, né? Nós estamos vendo aqui uma célula com 4 cromossomos, elas em forma de X. Não sei se vocês conseguem ver, muito pequenininha a letra, mas aqui, ó, vocês conseguem ver, né, que esse cromossomo, ele tem os alelos Azão, Azão, esse cromossomo Bzão, Bzão, esse Azinho, Azinho e esse Bzinho, Bzinho. Então, nós temos 4 cromossomos, eles têm alelos homozigóticos, né? Tanto para a dominância como para a recessividade. E aí pode existir duas possibilidades de separação, ó. Vocês estão vendo que esses dois aqui são homólogos, né? Esses dois cromossomos têm o mesmo tamanho, são grandes. Esses também são homólogos, estão pequenos. Então, na primeira divisão da meiose, vai acontecer a separação dos homólogos, né? Eles vão emparelhar, e aí, veja, eles podem emparelhar de duas formas, né? Sempre, claro, os dois grandes e os dois pequenos, porque eles são os homólogos, os irmãos se unem, né? E aí, ó, mas eles podem se emparelhar tanto assim, ó, vermelho, azul, como dessa forma. Vermelho, o azul ficou do outro lado, o azul ficou para cá e o vermelho para lá. E aí, quando separar, né, vai formar células diferentes, com alelos diferentes, ó. Nessa primeira, houve a separação dos homólogos, então vai um grande e um pequeno para cada lado, né? Aqui foi o grande e o pequeno vermelho, aqui o grande e o pequeno azul. E para cá, claro que sempre vai um grande e um pequeno. Mas aí, veja, foi o grande vermelho e o pequeno azul. E aqui foi o grande azul e o pequeno vermelho. Então, aqui eu fiquei com os alelos Azão, Azão.
Bzinho, Bzinho, né? Aqui ficou Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aqui ficou os alelos recessivos, aqui ficou o alelo dominante. E aqui não, misturou. Ficou o Azão dominante com o Bzinho recessivo. O Azinho recessivo com o Bzão dominante, né? Então, os gametas vão se formar diferente. E aí, na segunda divisão da meiose, que é a separação das cromatídeas irmãs, né? Aqui vai haver a separação das cromatídeas irmãs, ó. Que aí o cromossomo vai se partir ao meio e vai separar os alelos, né? E para cada gameta só vai um alelo de cada par. E aí as células podem se formar de maneira diferente, ó. Essa célula aqui tem Azão com Bzão, Azão com Bzão. Aqui, Azinho com Bzinho, Azinho com Bzinho. Já nessas produziu diferente. Ficou Azão com Bzinho, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho. Então, existem duas possibilidades, né, na divisão da meiose, de acordo com como os cromossomos homólogos se emparelhar. Então, tudo acontece ao acaso. Então, não há controle, não tem como controlar, né? Isso. O homem descobre o código da vida, mas ainda não consegue controlar. E aí, a gente já vai falar agora das variações da segunda lei. A segunda lei é isso. Mendel percebeu que os genes interagem, determinando novas características. Que o gene de uma característica interage com o outro, que produz outra característica para formar novas características. E aí, nós vamos ver as interações gênicas, né, que são as variações da segunda lei. Né? Como os genes podem interagir, formando novas características, né? E como a gente chama essa interação entre os genes. Então, a interação gênica, ela diz que dois ou mais pares de gene alelos se segregam independentemente e atuam em conjunto na determinação de um único fenótipo. A gente tem que entender também que é o seguinte, né? Ali, na segunda lei de Mendel, que a gente estava estudando, era dois genes determinando duas características, que era a cor da semente e a forma da semente. Então, ali nós tínhamos dois genes, duas características. Aqui na interação gênica, agora nós vamos ter vários genes determinando uma só característica. Isso é interação gênica. É quando dois ou mais genes interagem para formar uma característica. Então ela varia em relação à segunda lei. A segunda lei, Mendel estudou dois ou mais genes ao mesmo tempo para saber se eles interagiam. Mas cada gene ali produzia uma característica separadamente. Eles eram independentes. Mas aqui nós vamos ver genes que se segregam de forma independente, mas que quando estão juntos determinam o mesmo fenótipo. Então, são genes interagindo para formar um novo fenótipo. Espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida vocês podem perguntar depois. Mas vamos ver quais são os casos mais comuns de interação gênica, né? Então a gente vai ver aqui, ó. Quais são os casos mais comuns de interação gênica? Genes complementares, quando dois genes atuam junto para complementar uma característica. A epistasia. A gente vai ver os casos de epistasia, que existe a epistasia dominante e a recessiva, que é quando um gene inibe a ação do outro. A herança quantitativa, que aí pelo nome já dá para entender, né? Quantitativa, quantidade. Ou seja, a quantidade de alelos dominante ou recessiva é que vai determinar a característica. E a pleiotropia, né? Que na pleiotropia, na verdade, ela não é bem uma interação gênica. Porque a pleiotropia é um gene determinando várias características. É porque nesse livro de vocês, a pleiotropia vem aí na segunda lei de Mendel, que no livro anterior vinha na primeira, que era o mais correto. Porque a pleiotropia não são vários genes determinando uma característica. É um gene determinando várias características. É o contrário da interação gênica, né? Mas nós vamos vê-lo aqui do mesmo jeito que o livro trouxe no material de vocês. Então, a primeira interação gênica é os genes complementares. Quem estudou isso pela primeira vez? Quem percebeu isso? Quem descobriu isso, né? Quem percebeu pela primeira vez os genes complementares foi o cientista francês, né? William Batson. William Batson estudava as cristas das galinhas, veja. Ele ficou famoso, né, por isso, com as cristas das galinhas. Você vê que ele percebeu que existia 4 formas de crista diferentes nas galinhas, ó. Existia uma crista que ele achava que era semelhante a uma rosa, que parecia uma rosa. Existia uma crista que parecia uma ervilha. Existia uma crista que parecia uma noz. E existia a crista simples, que é a mais comum em todas as galinhas, né? Então ele percebeu que nas galinhas existia 4 tipos de cristas diferentes. E claro, como qualquer característica de qualquer ser vivo é determinada pelos genes, ele foi estudar esse gene. E aí foi que ele descobriu os genes complementares, que são genes que se complementam. Vamos acompanhar aqui para entender, ó. O exemplo, né? Pegamos um cruzamento inicial. O William Batson pegou uma galinha de crista rosa e cruzou com a galinha de crista ervilha. E o resultado da geração F1 foi 100% crista noz. Algo diferente do que a gente tinha na segunda lei. Eu pego uma característica, uma galinha de crista rosa, e cruzo com a galinha de crista ervilha e sai 100% noz? Oxente, como isso, né? Cruzei 2 características, rosa e ervilha, e sai todas as galinhas com outro tipo de crista?
crista nós? Se os parentais eram rosa e ervilha, por que todos os descendentes saem nós? Não puxou a nenhum dos parentais. Saiu uma terceira característica, seja, genes complementares. O gene que determina a crista rosa, quando está junto com o gene que determina a crista ervilha, eles interagem, se complementam e formam uma nova característica. Por isso chamou gene complementar. Mas quando eu pego duas galinhas da geração F1, 100% crista nós, né? Que na verdade elas são heterozigóticas, elas são híbridas, a gente sabe disso. E aí quando eu cruzo essas duas galinhas, F1 com F1, todos os tipos de crista saiu presente na F2. Saiu 9 crista nós, 3 crista rosa, 3 crista ervilha e 1 crista simples. Ou seja, obedece aos padrões mendelianos, né? Obedece aos padrões da segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, a dominante, que é a nós, a ervilha e a rosa, que são as intermediárias, e a crista simples, que é a homozigota recessiva, que também é linhagem pura. Então, o que a gente pode perceber aí é que os genes complementares, eles obedecem os padrões mendelianos, né, da segunda lei de Mendel. Mas são genes que, quando estão juntos, se complementam, formando uma terceira característica. Por isso que são genes complementares. Vamos ver aqui a interpretação de genes complementares, né? O que são genes complementares? São genes responsáveis por cada caráter, no caso, ervilha e rosa. Encontram-se em locos diferentes, ou seja, estão em locais diferentes no cromossomo, e quando estão juntos, complementam-se, condicionando o caráter nós. Então, o que a gente poderia interpretar como genes complementares? São genes que, quando estão separados, determinam suas características, né, normalmente. Mas quando estão juntos, complementam-se, formando uma terceira característica. Isso é gene complementar. Vamos ver mais exemplos de genótipos possíveis, né? Quando isolados em um indivíduo, determina o aparecimento de uma característica diferente daquela que aparenta quando estão juntos. Isso é gene complementar, né? São genes que, quando estão isolados, determina uma certa característica, mas quando estão juntos, determina uma característica diferente da que determinava quando estava separado. E aí vem os genótipos, né? Onde tiver pelo menos um esão e um errão, a crista sai nós. Ou seja, o esão interage com o errão e determina nós. A característica nós é a característica dominante. Onde tiver dois ezinhos e pelo menos um errão, a crista sai rosa, porque o errão domina, né? Onde tiver dois errinhos e pelo menos um esão, a característica sai ervilha, porque o esão domina. E aí é de ervilha, R de rosa, né? E onde tiver dois ezinhos e dois errinhos, sai simples, porque o simples é a característica homozigota recessiva, né? O duplo homozigoto recessivo. E onde tiver dois ezinhos e dois errinhos, a crista da galinha sai simples. E aí, todos os genótipos possíveis, né? Ele vai mostrar aqui quais são todos os genótipos possíveis para genes complementares. Então, onde tiver pelo menos um esão e um errão, sai nós.